Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 10 de agosto de 2024, nosso sabadão! Deu muitos jogos! Bom, tropa, sábado amanhã, e eu vou ser sincero com vocês, hein? Passamos aí por 2 dias ruins, mas se Deus quiser, hoje, sexta-feira, já começa a mudar a nossa rota aí, né? A gente já começa a engrenar um final de semana muito bom. Tô muito chateado com esses 2 dias, mas faz parte do futebol, né? Ninguém fica mais chateado que eu quando acontece dias ruins, mas preparei aqui para trazer o melhor, para a gente dar a volta por cima. Fechou? Tamo junto? Então, vamos embora! Vamos começar com 8 horas da manhã, jogo da segunda divisão da Alemanha, né? A segunda rodada tem um jogo do Nuremberg contra o Schalke, 2 equipes que eu gosto muito, não é dessa temporada. Vamos lá, se a gente for pegar jogos até da temporada passada, o Nuremberg teve 2 gols em seus jogos nos últimos 8 jogos, tá? E teve mais de 2,5 gols nos últimos 3. O Schalke cumpriu esse 1,5 também em 8. Vamos dar uma olhada aqui só para vocês verem como foi a primeira rodada, né? O Schalke ganhou por 5-1 do Eintracht Braunschweig, teve 6 gols na primeira rodada em seu jogo. E o Nuremberg perdeu por 3-2 do Karlsruhe, também teve 5 gols, né? O Schalke teve 6, o Nuremberg teve 5. E aí tendência também da gente continuar vendo gols, são 2 equipes, como eu falei, que já faz temporada que cumprem bastante essa linha de gols. Schalke é um time muito forte, tá? Um time muito grande também, tem tudo para subir essa temporada, só que é difícil entrar em mercado de resultado na segunda divisão. Pelo menos foi em casa, beleza, mas fora de casa eu não confio muito não. Mas eu gosto muito, para quem vai fazer um bilhetinho, buscar 2 gols, tá? Mais de 1,5 pagando em torno de 1,20, eu gosto bastante para completar o bilhete, porém, vou ser sincero que esse 2,5 chega forte, hein? Esse 2,5 para quem é ousado, né, quer buscar uma cotaçãozinha mais alta, esse 2,5 faz bastante sentido e gosto. 11 horas da manhã temos também uma segunda rodada, é a do Campeonato Escocês, jogo entre Rangers e Motherwell. Qual é a fita? O Rangers já começou mal, né? Ele começou empatando a primeira rodada, 0-0. Isso é muito ruim, né? Porque o Rangers e o Celtic sempre brigando ali pela liderança, o Celtic venceu por 4-0, já deu um passo aí e já está dizendo que quem vai ser o campeão dessa parada. Para isso, o Rangers tem que ganhar, né? Ele ganhando, ele volta a ser líder, mesmo o Celtic só jogando domingo, mas pelo menos já bota uma pressão aí e diz que vai ser candidato, sim, a brigar por esse campeonato dentro de casa. Jogo para o Rangers vencer, para completar o bilhete, beleza? Não tem jeito, o Rangers e Celtic em casa é cotação daí para menos, porém, 2 linhas que o Rangers cumpre bastante quando joga dentro de casa, tá? Contra essas equipes mais fracas. O Rangers normalmente faz gol no primeiro tempo, tá? E normalmente o Rangers tem uma linha alta de cantos no primeiro tempo. Então, de repente, buscar mais de 1 ou mais de 2 cantos para o Rangers, tá? No primeiro tempo, ou para ele ter mais cantos que o adversário, também é legal, porque é um time, né, de outra prateleira. É Rangers, Celtic assim, e os outros ali 2, 3 abaixo, tá? Não tem como comparar investimento, nada. Então, naturalmente, ainda mais depois de ter empatado a primeira partida, né, ter tropeçado, acredito numa pressão muito grande desde o início, e acredito também que a gente deve ver um golzinho já no primeiro tempo. Tá pagando quanto? Pagando em 20, se for um gol do Rangers, vai estar pagando em torno de 1,40. Eu gosto, tá? O golzinho do Rangers no primeiro tempo chega forte, assim como a vitória para completar o bilhete. 11 horas da manhã a gente tem tudo aqui para ver um jogaço de bola. Manchester United contra Manchester City, já para dos trabalhos na Inglaterra. O que é isso, tropa? É a tal da Supercopa da Inglaterra, né? Mais conhecida como Community Shield. Quer dizer o quê? O campeão da Copa, que foi o Manchester United, enfrentando o campeão da Premier League, que foi o Manchester City, num jogo único, uma final, vale título, e aqui é jogo bom. Vamos lá, quem chega favorito para esse jogo? Indiscutivelmente o Manchester City, é um time melhor, e o Manchester, né, além de ter um elenco mais fraco, perdeu aí alguns nomes com lesão, né, não vai jogar o Rashford, lesionado, não vai jogar o Højlund, né, são os 2 principais marcadores de gols do Manchester United. O Manchester também contratou um zagueiro, esqueci o nome dele agora, muito caro, acho que foi 60 milhões de euros, algo assim, e se machucou no amistoso, né, acho que quebrou o dedo, não sei o que aconteceu com ele não, mas ele vai ficar aí papo de 3 meses fora, né? Então, um jogador que o Manchester estava contando também para iniciar a temporada está fora. O Antony está fora também, se machucou no treino. Então, tudo indica aí que a gente deve ter um Manchester City bem favorito, né? Com a cara de Manchester City que a gente conhece. E, inevitavelmente, a minha primeira opção aqui vai ser buscar algo a favor do City. Eu gosto dessa vitória, mas a 1,50 não, né? 1,50 não é odd.
Se a gente pegar pelo menos ali 1,60, 1,70, pode ser legal. Mesmo sendo um clássico, o Manchester City ele é muito favorito com esses desfalques que o United está tendo agora. Tá? Quem quiser colocar no bilhete e mais tranquilo, dá para ir com duas opções. Ou Manchester City empate anula, gosto bastante. E tem o Manchester City para levantar a taça. Vai pagar um pouco mais, porque caso o jogo termine empatado, a tua aposta continua valendo, já que ela só vai ser decidida com alguém sendo campeão, seja na prorrogação, seja nos pênaltis, tá? Pode ser uma opção também para quem quer um pouco mais tranquilo, com medo do jogo ser empatado. Outro cenário que eu gosto é o cenário de gols, né? Normalmente a Community Shield a gente tem jogos mais abertos, e principalmente com o Manchester City, que é um time bastante ofensivo. Jogos entre United e City, pegar o último jogo foi 2-1, que foi a final da Copa, o Manchester ganhou do City. O outro jogo foi 3-1, o outro 3-0, o outro 2-1, 2-1, 6-3, 4-1, 2-0, 2-0. Os últimos 10 jogos entre os Manchester, a gente teve pelo menos 2 gols. Tá? E se a gente pegar o último 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Os últimos 7 jogos a gente teve pelo menos 3 gols. Tá? Então, um cenário de 1,5 e o 2,5 é legal. Mas agora vou ser sincero com vocês. Para entrar no 2,5, eu entraria em um gol do Manchester. Tá? Um gol do Manchester. Para entrar no 2,5. Porque para eu acreditar que o jogo vai ser 3-0, eu prefiro comprar um gol do Manchester que está pagando bastante. Tá bom? Ai, Cris, o jogo foi 5-0. Aí, paciência, mas vocês estão ligados do que eu estou falando, né? Para entrar pré, no cenário de 3 gols, eu acredito que o Manchester marca. Vou buscar só o gol do Manchester, que está pagando praticamente a mesma coisa. Fechou? Mas o foco está no City, tem tudo para ser campeão já. 11h30 da manhã, estreia do campeonato holandês. Tem um jogo aqui do Feyenoord. Feyenoord que começou muito bem a temporada, foi campeão da Supercopa em cima do PSV. O jogo foi 2-2, acabou indo para os pênaltis. Feyenoord foi campeão. Feyenoord que vem crescendo bastante. Na temporada retrasada, ele foi campeão holandês. Na temporada passada, ele foi campeão da Copa. Já começa agora essa temporada sendo campeão, né, no caso da Supercopa. É um time que teve algumas perdas, que eu até comentei com vocês, né, perdeu o meio-campo, o melhor meio-campo do time perdeu, e um ponta também, que era importante, mas parece que não está sentindo. Pode ter sido só o primeiro jogo? Pode, mas no momento decisivo, o Feyenoord mostrou que tem força e tem tudo aí para brilhar mais uma temporada. Pega o Willian em segundo, que é um time aí que recentemente estava na segunda divisão. Eu vou ser sério para vocês. Aqui, para mim, é jogo de estreia. Tem o seu perigo. Mas aqui, para mim, o Feyenoord tem tudo já para meter um golzinho no primeiro tempo ou até vencer o primeiro tempo. O cenário é esse, tá? Também é um cenário bom para cantos do Feyenoord, já que é um time que começa pressionando bastante. Mas aqui eu fecharia no primeiro tempo. Ou um golzinho, que vai estar pagando em torno de 1,30, ou ser um pouquinho mais ousado nessa vitória no primeiro tempo. Aí vai estar pagando em torno de 1,50. Meio-dia a gente tem a final olímpica feminina, Brasil contra Estados Unidos. Ai, papai, eu já vou dar o papo reto aqui. Eu vou apostar nos Estados Unidos. Por quê? Eu apostei na França, o Brasil ganhou. Apostei na Espanha, o Brasil ganhou. Então vou manter para as meninas ganharem o primeiro ouro da história, só que é difícil, hein? O Brasil tem um retrospecto muito ruim, tem mais recordações em finais olímpicas contra os Estados Unidos, mas quem sabe amanhã pode ser diferente, principalmente se a Marta não jogar, né? Com todo respeito, rainha do futebol, mais vezes melhor do mundo e tal, mas tá na hora de deixar as meninas do Corinthians jogando, porque as meninas estão arrebentando, né? Não tem jeito. Cara, vou dar uma ousada aqui. Sabe para mim qual o melhor bet para botar no bilhete? Handicap asiático mais 1,5 para o Brasil. Quer dizer o quê? Que você só perde se o Brasil perder o jogo por 2 gols de diferença. Caso o Brasil ganhe, empate ou perca por 1 gol de diferença, é green. Eu gosto porque se a gente pegar os 2 jogos que Estados Unidos fizeram no mata-mata, foram empate. Né? Empatou os 2 em 0-0 e foi ganhar na prorrogação. O Brasil ganhou os 2 jogos do mata-mata. Eu acredito até por ser final, o Brasil faz muito jogo de gol, mas eu acredito que os Estados Unidos vai puxar esse jogo para esse estilo dele que está sendo no mata-mata, né? Um jogo mais truncado. E qualquer uma das seleções que vencer, se for vencer no tempo normal, para mim vai ser um placar apertado. Joguinho de 1-0, 2-1. Por isso que para mim está muito bem servido esse handicap para o Brasil. Tá bom? A gente podendo perder por até 1 gol de diferença no cenário de final, para mim é show de bola. E eu vou falar para vocês, joguinho com cara de empate, carinha de
pênalti. Tropa, agora é o seguinte, vão ser 3 jogos que eu vou passar para vocês agora rapidinho, porque é a mesma análise, tá? São times super favoritos, times campeões de sua liga. Na verdade, o Fenerbahçe não, mas são times super favoritos que quando jogam em casa, você tem 2 opções. Ou você busca algo no primeiro tempo, ou você deixa esse jogo rolar, tá ligado? Deixa marcado no teu aplicativo e fica de olho na notificação. De repente, o primeiro tempo termina empatado e você consegue uma odd maior no segundo, ou de repente o time começa tomando um gol e você consegue entrar na virada, né? Se tomar um gol ali no início do primeiro tempo, acho que vale a pena buscar a virada, porque realmente são times que devem amassar. Que são 3 horas da tarde, o Estrela Vermelha. Estrela Vermelha é o rei do primeiro tempo. Tá? Se tu pegar sei lá, se ele fizer 20 jogos em casa, no mínimo uns 15, 16 ele vai ganhar o primeiro tempo. Tá? Em uns 17 vai ter gol no primeiro tempo. Então o que eu aconselho vocês? Ou um gol no primeiro tempo, ou a própria vitória do Estrela Vermelha no primeiro tempo também. Quem quiser dar uma ousada, buscar uma cotação maior, é isso. Vamos lá, Turquia, né, o nosso turcão da massa, 3h45 da tarde, a gente tem a estreia do Fenerbahçe que foi o vice-campeão, né, ficou atrás do Galatasaray, mesmo tendo feito uma campanha sensacional, os dois fizeram, né, e ele ainda terminou 2 pontinhos atrás, mas vem reforçado, trouxe José Mourinho, né, técnico aí multicampeão. O time trouxe o zagueiro que era do Leicester, trouxe o atacante que era do Sevilha, marcava vários gols no Sevilha, Champions League, trouxe um ponta que jogava no Newcastle. Então, assim, é um time que está bem estruturado para tentar barrar o Galatasaray. Deve vencer, tá? Essa estreia em casa e já deve arrumar alguma coisa no primeiro tempo. Beleza? E para a gente fechar essa sequência desses times, a gente vai ter o PSV, que estreia no campeonato holandês, joga às 4 horas da tarde dentro de casa contra o RKC. Esse jogo aqui é vitória no primeiro tempo. Até o gol no primeiro tempo é odd baixa. Tem que buscar a vitória no primeiro tempo ou aquele cenário de deixar o jogo no seu celular. E ficar de olho, né? De repente aparece alguma oportunidade, alguma coisa, mas é difícil. O PSV é atual campeão, já perdeu a Supercopa, então vem mordido para esse jogo. Acredito que o RKC vai pagar esse pato aí. 4 horas da tarde também a gente tem o nosso queridíssimo Brasileirão, mais uma rodada aí. E vamos começar com Fortaleza e Criciúma. Aqui é poucas ideias, irmão. Aqui eu tô falando do Leão, tá? O Leão do PC. Aqui é Fortal. Eu gosto dessa vitória simples, vou ser sincero, mas para quem vai fazer um bilhete, 2 cenários mais tranquilos. Primeiro cenário, empate a nulo. Eu tô falando aqui do melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E o outro cenário, no cenário do Fortaleza marcar um gol, que paga a mesma coisa do empate anula, em torno de 1,20, 1,25, tá? Por quê? Vamos lá. Vamos olhar aqui a classificação. O nosso querido Fortaleza jogando dentro de casa, ele é o melhor mandante em 11 jogos, ganhou 8, empatou 3. Aqui é o cenário bom do empate anula, né? Porque ele não perdeu nenhuma em casa, então vai entrar, né, com a proteção do empate de um time que está invicto. Do outro cenário, que é o cenário de gol do Fortaleza, em 11 jogos, o Fortaleza fez 18 gols dentro de casa, né? Um ataque muito forte, em 11 jogos ganhou 8, muito bem servido também. E do outro lado, né, falando do adversário, o Criciúma em 9 jogos fora de casa perdeu 5, sofreu 14 gols, também uma média muito alta sofrida. É o cenário que eu gosto, está a favor do Fortal. Vamos seguir agora para o Campeonato Português, estreia do gigante imenso Porto, que recebe o Gil Vicente dentro de casa, que é jogo para o Porto vencer, tá? Poucas ideias também. Porto é um time que cumpre muito a linha de gol no primeiro tempo, jogando dentro de casa. Quando eu falo de cumprir linha de gol no primeiro tempo, você tem a opção de entrar aqui no bilhete, um gol no primeiro tempo, tá pagando os 25, tá pagando até mais do que a vitória do próprio Porto. Ou então, né, eu conheço muita gente, principalmente seguidor, que trabalha em gol no primeiro tempo. Então eles pegam jogos que são muito propícios, né? Pega ali as estatísticas, a gente não tem tanta porque é início de temporada, mas pega ali times que tem uma frequência alta de gol no primeiro tempo e leva o jogo para o ao vivo. Por quê? Tu tem uma cotação aqui de 1,25 para um gol no primeiro tempo. Provavelmente, quando chegar ali nos 18 minutos, né, quando o jogo começa a esquentar, essa odd já está em 60, em 70, em 80, dá para fazer uma entrada simples. Então eu acabo falando também bastante cenário de gol no primeiro tempo para poder ajudar os seguidores que pediram. Fechou, tropa? Vamos lá, vamos voltar para o Brasileirão, que 7 horas da noite a gente vai ter Cuiabá contra Grêmio. Cris, está muito errada essa odd do Grêmio, tem que ser dupla chance. Ó, calma. Sabe qual é o problema?
Bom, vamos falar baixinho aqui, tá? Sabe qual é o problema desse jogo? É isso aqui, ó. Últimos jogos, Grêmio, né, fora. O Grêmio vai enfrentar o Fluminense pela Libertadores da América, oitavas de final, no dia 13. Amanhã é dia 10, ou seja, 11 domingo, 12 segunda, 13 terça-feira, o Grêmio joga as oitavas de final da Libertadores da América. E aí, como o Grêmio jogou no meio da semana e foi eliminado já, né, contra o Corinthians, o Grêmio não vai ser campeão brasileiro, a luta por o Grêmio não cair, né, permanecer na divisão, o Grêmio ele tem um foco grande também, né, caso queira ser campeão de algo, focar na Libertadores. O Grêmio é time copeiro. E aí a gente tem chance do Grêmio poupar alguns jogadores que estão cansados. E nesse caso, não tem valor entrar no Grêmio. O que eu aconselho vocês quando a gente está trabalhando nesse cenário que a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Libertadores? Espera saber qual time vai jogar. O que eu te aconselho? Amanhã, no dia do jogo, esse tipo de jogo, deixa para um bilhete separado. Amanhã, no dia do jogo, de manhã, lá para as 8 horas já, abre o Globo Esporte, né? Às vezes até antes, 7, 6 horas da manhã, o horário que você acordar, de repente você vai trabalhar cedo, abre lá Globo Esporte, aí tu vai em times, aí tu vai em Grêmio. Vai estar lá, Cuiabá e Grêmio, veja aquelas escalações, cenários, partidas, não sei o que, você vai lá e já vai te dar uma ideia de qual time vai jogar, porque os repórteres que cobrem os clubes, muitas vezes eles já têm informação, né? Pega com o técnico, pega do treino, e aí vai te ajudar. Se o Grêmio confirmar um time misto, um time reserva, para mim não vale colocar meu dinheiro, né, numa equipe que está focada em outro jogo, entendeu? Agora, viu lá, vai jogar todo mundo? Pô, o Grêmio sabe que tem Libertadores, mesmo com o elenco cansado ali de ter jogado no meio da semana, ele vai focar no Brasileirão para sair dessa situação de rebaixamento. Aí a dupla chance Grêmio. Mas sendo bem sincero, é muito difícil o Grêmio tá pagando 3,60 com o time titular contra o Cuiabá. É muito difícil. Aqui tinha que estar pelo menos equilibrado. Tipo, 2,50, 2,50. Eu tô falando o mínimo, tá? Isso se o Grêmio não viesse com uma cotação menor. Mas a grande tendência é que o Grêmio deva poupar sim. E aí, sabe o que eu entraria? Um menos de 4 gols. Para botar no bilhete, se eu tivesse que fazer alguma coisa nesse jogo. Porque o Cuiabá não tem um ataque muito positivo, né? Muito potente. E o Grêmio com o elenco reserva também não vai ter muito poder de fogo. Então, menos de 4 gols é legal. As duas equipes aí gostam de cumprir bastante essa linha. Ó. O Cuiabá cumpriu nos últimos 10 jogos e o Grêmio nos últimos 4. E em 8 dos últimos 10 ainda, tá? Só isso. Mas eu vou ficar de olho nesse time do Grêmio. Inclusive, hoje mesmo eu já vou ficar dando uma olhada no Globo Esporte, caso o treinador, o Renato Gaúcho, fale assim, não, a gente vai titular. Porque às vezes o treinador até fala antes. Aí eu já vou entrar antes que essa cotação caia. 9h30 da noite tem clássico carioca, Vasco da Gama contra Fluminense. Esse jogo não é em São Januário, tá? Esse jogo vai ser no Engenhão, lá no campo do Botafogo. Inclusive, ano passado eu tava lá no jogo, foi 4-2 pro Vasco na luta contra o rebaixamento. E é o seguinte, antes de falar, deixa eu lembrar vocês, na quinta-feira que vem, eu vou estar abrindo o meu último projeto, que é um grupo VIP, só meu, tá? Só com as minhas entradas. Esse grupo, ele vai ser por tempo indeterminado, tá? Esse grupo, tu não vai entrar, vai ter que renovar, nada disso. Tu entrou, tu vai ficar direto aí, se Deus quiser, por muitos anos. Eu garanto pelo menos 1 ano e meio comigo. Mas a ideia é que fique por muito mais tempo. Eu não vou falar que é um grupo vitalício, porque quando fala vitalício, fala pra vida toda, tá ligado? E eu acho até covardia alguém falar isso, porque ela não vai ficar te mandando aposta a vida inteira. Então, é errado falar vitalício, mas é um grupo permanente, vamos dizer assim. E sabe quanto vai custar? R$100. Que R$100. Já dei o papo para vocês no vídeo de ontem. Eu entrei aqui no YouTube com um projeto de fazer algo acessível sobre aposta, faço até hoje gratuito, só que eu sinto que eu não tenho um projeto bem legal, exclusivo meu, que também seja acessível, tá? E esse é o último projeto que eu vou fazer. Aproveita, tá R$100, vai poder parcelar em 12 vezes. Pode parecer até maluquice, falando que é isso, Cris, R$100, não sei o quê. Não, eu tô com esse desejo no meu coração, tá? E conto com vocês nesse projeto. Então, quem quiser, as vagas vão abrir quinta-feira que vem. Mas para participar, tem que se cadastrar no link que eu vou deixar aqui embaixo na lista de espera, tá bom? Se você se cadastrar, você já garante a sua vaga no grupo, mesmo que você não queira, tá? Chega semana que vem, você decide não fazer. Mas pelo menos
você já tem sua vaga garantida se você quiser. Eu aconselho fazer. Segunda coisa, vai ter prêmio para os 300 primeiros a entrar no grupo, tá? Os 300 primeiros compradores. O que vai ser? Primeiro vai ganhar um iPhone 15, do segundo ao centésimo, né? Do número 2 ao número 100, vai ganhar um Pix de R$100, porque é como se estivesse entrando no grupo de graça. E do 101 ao 300 vai ser banca de 50, que aí vai ser como se pagasse só 50 para ficar no grupo ali direto comigo, recebendo todas as minhas melhores entradas, meus melhores bingos e meus melhores bilhetes também. É um projeto que eu estou muito animado em fazer, justamente porque eu sei que ele é muito voltado para vocês. Só uma coisa importante também, quando você se cadastra na lista de espera, você entra num grupo do WhatsApp, tá? Fica tranquilo, que ninguém fala nada, só que eu vou dar uns avisos no decorrer dessa semana, tá? Sobre o grupo. E uma coisa importante, os 300 primeiros, eles vão ser quem está na lista de espera. Por que, tropa? Porque eu vou mandar o link da compra 5 minutos antes para quem está no grupo. Por exemplo, eu falo aqui que eu vou abrir as vagas 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite, vamos botar o link no Telegram, no Instagram, aqui no YouTube. Só que o pessoal do grupo já vai ter recebido o link 5 minutos antes. Para quê? Para concorrer essas 300 primeiras vagas. Valeu? Se você quiser, o link está aqui. Se você não quiser também, show de bola, tamo junto. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e marcha! Vamos lá, tropa. O que é interessante desse clássico? O interessante é justamente esse jogo da Libertadores do Fluminense. O Fluminense tinha poupado contra o Juventude no meio da semana passada. Vamos recordar. No final de semana, botou o time titular no Brasileirão, ganhou. No meio da semana, botou o titular contra o Juventude, não ganhou. E no meio da semana que vem, vai precisar do time titular na Libertadores. Eu acredito que pelo Fluminense estar lutando contra o rebaixamento, né, e até priorizou o Brasileirão no lugar da Copa do Brasil, o Fluminense tem uma pequena chance de ir com o time titular. Tá? Para mim é pequena, de repente o cara, não, o Fluminense com certeza vai com o time titular, mas pelo menos a informação que eu tenho hoje, né, um dia antes, é que não é certo que o Fluminense vai time titular. E eu acredito que não vai, tá? Eu acredito que não vai jogar todo mundo. Deve poupar alguns, por exemplo, alguns jogadores até que são mais velhos, de repente o Thiago Silva, porque é uma sequência de jogos muito grande. Eu acredito que o Fluminense deve sim priorizar a Libertadores. É um time que é o atual campeão, está nas oitavas de final, é prêmio de passar de fase, também é um prêmio que vale muito a pena. É um jogo completamente acessível ao Fluminense, que é contra o Grêmio. Eu só não lembro se o jogo é em casa ou fora. Deixa eu ver. Nossa, é fora. É muita chance do Fluminense poupar jogador aqui, tá? E aí, fica mais pendente pro Vasco. Então vamos lá, o que eu gosto aqui, tropa? Primeira coisa, eu gosto de um gol do Vasco. Um gol do Vasco tá pagando 1,30. Gosto desse cenário, ainda mais que o Fluminense veio de 4 jogos seguidos 1-0, né? O gol do adversário tá pagando bem. Então, eu gosto. Segundo cenário que eu gosto, tropa. Eu gosto do cenário de dupla chance pro Vasco. Tá? O Vasco, por mais que jogue no Engenhão, é um jogo de torcida praticamente única, é 90% 10%. O Fluminense ele não gosta de dividir a torcida com o Vasco no Maracanã, o Vasco, em consequência, acaba também não dividindo com o Fluminense. Então, jogo de torcida única, eu gosto de estar a favor do Vasco com o Fluminense focado na Libertadores. Agora o seguinte, o Fluminense declarou que vai com o time misto ou time reserva. Você viu lá no Globo Esporte, até no dia do jogo. Essa vitória do Vasco tem muito valor. Acima de 2 contra um time reserva, teu time jogando com torcida única, valor demais. De repente um empate anula pagando 1,6, né? Você vai jogar com o favorito, com a proteção do empate contra um time reserva, de olho nisso aqui. Não é clubismo, mas é pensando lá na questão da Libertadores, tá bom? 9h30 da noite eu tenho Corinthians e Bragantino. Cara, o Corinthians, ele não é o Corinthians que é um freguesaço do Bragantino? Ó, perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0. Os últimos 4 jogos entre Corinthians e Bragantino foi 1-0 para o Bragantino. E se a gente pegar os últimos 7 jogos, foram 7-1-0, tá ligado? 7-1-0. Qual é o cenário do jogo? Pô, menos de 4 gols. Desculpa. Se eu mantiver aí a escrita dos últimos 7 jogos, a gente não deve ver 4 gols. E pelo ataque do Corinthians eu acho muito difícil, tá? O problema é só que o Bragantino é um time que joga muito para frente, né? E nessa de ele ir para frente, ele se abre muito. É só pegar esse último jogo da Copa do Brasil, que ele precisava fazer 2 gols e tomou 3, né? Porque é um time que se expõe bastante. Só que o poder de fogo do Corinthians é muito fraco.
Pega o time aí 0x0, 0x0, jogou meia hora com o Juventude, com 2 jogadores a mais, não conseguiu fazer gol. Então, para mim, esse é o melhor dos cenários. Eu queria muito estar a favor do Corinthians, mas 4 derrotas seguidas para o Bragantino. Tá quase chamando de pai. Todo respeito, mas tô fora, tá bom? E pra gente fechar, 9h30 da noite, que jogasse, hein? Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Cris, tá errado essa odd do Atlético? Libertadores da América. Tem que tomar cuidado. É claro que, pra mim, não. Aqui, pra mim, não tem questão de poupar, não. Se poupar aqui, a torcida do Galo fica maluca. Você que é torcedor do Galo, você que torce pro Cruzeiro, pro Cabuloso, vocês sabem, aqui não tem desenrolo de poupar jogador, não. Pô, tá maluco. Ó, o Galo, ele joga contra o San Lorenzo na Argentina na terça-feira também. Caraca, velho, é muito perto. Mas não tem essa não, mano. Não tem essa não. Porque eu acredito que essa cotação do Galo tá alta. Por quê? O Hulk não vai jogar, né? Todo mundo sabe. Só que o Paulinho também não ia jogar. Aí, pelo que eu li, o Galo conseguiu um efeito suspensivo pro Paulinho jogar o Clássico. Mas sabe como é esse negócio de efeito suspensivo, né? Como o jogo é só amanhã, pode ser que hoje, ou até já, no momento até que saiu esse vídeo, até antes, conseguiram anular esse efeito suspensivo. Essas paradas são perigosas, é bom ficar de olho. Mas, a princípio, o Paulinho, por enquanto, vai jogar. Só que o Arana também sentiu, né? Tá cotado aí, de repente, o Rubens para jogar no lugar do Arana. Aí, imagina, o Atlético sem o Hulk, sem o Paulinho e sem o Arana, aí realmente o favoritismo fica do lado do Cruzeiro, que jogando no Mineirão ganhou todas. Tá? O Cruzeiro tem uma derrota só dentro de casa, não está aparecendo aqui, né? São 9 jogos, 8 vitórias e uma derrota como mandante. Essa derrota foi agora contra o Fortaleza, mas o jogo foi Cariacica, não foi? Em Espírito Santo? Eu sei que foi um campo neutro. No Mineirão, o Cruzeiro ganhou todas. Mais gol e meio. É isso aí. Cris, você não acha que o Galo tem valor? Cara, no bilhete, sabe o que você pode botar? Handicap asiático mais 1 para o Galo. Quer dizer o quê? Que você só toma head se perder por 2 gols de diferença. Porém, se ele perder por 1, anula. É diferente do que a gente entrou na seleção brasileira, né? Porque a cotação das americanas estão mais baixa. E no mais 1,5, o handicap asiático mais 1,5, se perder por 1, tu ganha também. Agora, no mais 1, se perder por 1, anula. Cris, esse negócio de handicap tá muito complicado. Só escrever handicap, bota aí, Cris Bet, handicap. Vai ter um vídeo meu lá explicando detalhe por detalhe. Tem uma tabela também para você colar. Mas o que você precisa entender? Cris, eu torço pro Galo, tô com medo do Galo perder esse jogo, mas eu queria apostar no meu time. Então, você vai em handicap, asiático, tá? Handicap, mais 1. Bota no seu bilhete, fica legal. Tá pagando 1,30, se eu não me engano. E não vejo esse jogo dilatado de 2 gols de diferença, tá? Para mim é cara de empate, jogo de 1-1 ou 2-1 para algum dos lados, mas eu não consigo enxergar esse jogo tipo 2-0, 3-1, acredito ser muito difícil, tá? Mas prioridade para mim, gols, eu gosto. E esse jogo aqui, cartão. Ah, esse jogo aqui é de cartão, hein? Pega fogo. Ambas levam 2 ou mais cartões, eu gosto. É jogo que promete pegar fogo. Diferente do Vasco Fluminense, tá? Que o árbitro é o Daronco. Aí é jogo para pouco cartão, acredito eu. Já? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Que seja aí um dia muito bom pra gente, né? Normalmente sábado o vídeo fica mais longo, a gente tem mais jogos. Porém, tentei fazer aqui o meu melhor pra gente tirar onda aí nesse final de semana. Já? Não esqueça, quiser participar aí desse grupo permanente comigo, o link tá aqui, tá? Pra você entrar na lista de espera. É um grupo que tá com valor muito acessível, então provavelmente eu vou ter que limitar bastante as vagas. Tenta garantir logo a sua, pra você não ficar de fora. Já? Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, um golzinho do Vasco em cima do Fluminense. E para fechar, dupla chance Fortaleza contra o Criciúma. Essa nossa duplinha deu total de 1,60 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!